Vamos ler Gálatas, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Eu sei que no próximo final de semana, que é dia dos pais, mas Deus mexeu comigo com essa palavra sobre filiação. E é bom que você vai entrar nessa semana já com esse coração paterno aí em você. Amém? Esse coração de filho. Gálatas capítulo 3, verso 23, diz assim: mas antes que viesse a fé, leia lá, enquanto eu leio aqui, você lê lá, ok? Mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que, no futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio. O que é um aio? De babá, de tutor. O aio é uma babá, para nos conduzir a Cristo. O alvo é Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Esse era o objetivo. O objetivo já foi cumprido, Cristo já veio. Mas tendo vindo a fé, não permanecemos subordinados ao aio, ou a babá. Não estamos mais subordinados ao aio, à lei. Pois todos nós somos filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Quem diz amém? Ele faz uma declaração poderosa. Pois todos nós somos filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. É assim que você se torna filho de Deus. É mediante a fé na obra do Filho de Deus, de Cristo Jesus. Então fique em pé agora, em nome de Jesus, vamos orar. Pai, nós abrimos o nosso coração para receber essa palavra, e nós pedimos agora a ação doce, mais poderosa do Teu Espírito no nosso coração, fazendo separação naquilo que é alma e espírito, juntas e medulas, e nos dá capacidade, Senhor, espiritual, para entender as Tuas verdades. Abre os nossos olhos, fala abundantemente no nosso coração agora, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Ele começa esse texto de Gálatas 3, 23, o verso 23, os irmãos podem manter ali a projeção. Ele diz assim: mas antes que viesse a fé. Alguém pode pensar, mas não existia fé em um determinado momento e depois ela veio? Poderíamos fazer essa pergunta olhando o texto, sim ou não? Porque ele diz, antes que viesse a fé. Mas que fé é essa que ele está falando? É a fé na justificação que nós recebemos através de Cristo Jesus. É a fé, a justificação pela fé. Então, muitos criam, e a maioria das pessoas que buscam a Deus, elas creem numa justificação baseadas nas suas obras, baseada na sua bondade, baseada no que elas são capazes de fazer. E era isso que a lei trazia. Por isso que ele diz, antes que viesse a fé. Que fé é essa? É a fé que nós andamos hoje. Você anda numa fé que antes, apesar de ter sido manifestada para um ou outro, como Abraão, como Davi, a maioria das pessoas, elas não tinham essa fé que nós recebemos. E entendemos hoje a justificação pela fé. E por que eu estou trazendo esse texto? Porque ele diz que através dessa fé, na justiça de Cristo, nós todos nos tornamos filhos de Deus. Quer dizer, a filiação que eu tenho em Deus é a mesma que você tem.
sem diferença nenhuma. Todos nós somos filhos. E a palavra de Deus, ela vai usar alguns termos para filhos na Bíblia. E na verdade prevalecem três nomes que quando você lê, você vai ler como filho. Então o grego, que é a língua que o Novo Testamento foi escrita, ela é muito rica. Então, por exemplo, quando se vai falar de amor, vai se falar do amor ágape, vai falar sobre o amor eros, vai falar sobre o amor filos. E eu estou colocando essa designação amor antes dessas palavras, para você entender que essas três palavras diferentes, é a mesma coisa, é amor. Mas se tratam de um amor diferente. E assim como a palavra filho também. Eu separei um PowerPoint, ele está aí, eu mandei para a mídia, ele vai projetar aí, há três palavras para filhos. A primeira palavra é népios. Népios. Na verdade, aquela palavra lá em português, népios, tecnon e ruios, é uma transliteração, quer dizer, eu estou escrevendo no português o que as letras gregas estão escrevendo, ok? Então, há três palavras no grego. Primeira, népios. A segunda, tecnon. E a terceira, ruios. Ok? Então, népios significa criancinha. Então, a criancinha, um infante, ele é népio. Mas existe um outro, que é um filho, que na verdade ele já deveria ser maduro, ou crescido, ele é um filho adulto, mas ele ainda se comporta como uma criança. Ele é o tecnon, é o filho imaturo. Mas existe um filho na Bíblia, que a designação é ruios. Ruios é filho maduro. Filho maduro. Por que é importante a gente entender isso? Porque só desfruta da herança quem é filho maduro. E o filho maduro é o seguinte: Deus, ele nos dá a condição de filho maduros para todos. Na posição que nós estamos em Cristo hoje, diante de Deus, você e eu, nós somos considerados ruios. Nós não somos considerados, diante de Deus, por causa da obra de Cristo, népios ou tecnon. Quando Deus olha para você, Ele vê Cristo, então Ele vê um ruios. Você entendeu? Mas presta atenção no que eu vou dizer. Uma coisa é a sua posição espiritual. Quer dizer, em Cristo Jesus, assentado nas regiões celestiais, junto com Cristo, você está com Ele, junto com Cristo, nas regiões celestiais, você é ruios, lá, sentado nas regiões celestiais, ruios. E o ruios, ele tem direito a toda a herança, não só direito, porque o tecnon, o népios, ele tem direito à herança. Todo filho tem direito à herança. Só o fato de você ter nascido, é filho, já tem herança. Porque filho, só sendo filho ali do pai, já tem herança já. Não interessa como esse filho é, não interessa o que esse filho faz, não interessa como esse filho se comporta, ele é herdeiro. Agora, o pai não dá a herança, ou eu não vou saber desfrutar, na verdade, da herança que o pai tem para mim, manifestando, deixando de manifestar, ou de crer nessa posição que eu tenho, de ruios. Porque se eu não crer assim, eu vou partir de uma posição aonde você não pode desfrutar a herança. Porque você sempre vai se sentir inadequado, sempre vai se sentir como alguém que precisa galgar algo para poder alcançar. E eu não estou falando que você
não tem que amadurecer espiritualmente. Porque uma é sua posição no céu, com Cristo, imutável. Ninguém pode te roubar. Ninguém pode subir às regiões celestiais diante de Deus, nem o diabo, nem homem nenhum, nem você mesmo, e te tirar daquela posição. É a posição que você tem, de filho maduro herdeiro. Só que aqui na terra, agora mesmo, eu tenho um estado. E esse estado, ele se manifesta, não no espírito, onde você é ruios também. Porque você é um com Deus, no seu espírito. Você é ruios. Mas eu posso ser ruios no espírito, e eu posso ser tecnon na alma. Então, muitas vezes, você é ruio, mas aí o que está manifestando? É ruio, mas está se comportando como um tecnon. E aqui o ponto, a filiação, ela nos traz essa posse da herança, porque a herança já é sua, já é minha, nós temos essa posição espiritual. Mas cada vez que eu não me vejo como um ruios, e aí o que é que tem que mudar? O que é que tem que mudar? É a minha percepção a respeito de como Deus me vê, de quem é o meu Pai, do que eu herdei, ou eu sou em Cristo. Porque o justo vive pela fé, de fé em fé, o justo vive pela fé. E é a fé que vai mudar, em algum momento, o seu comportamento. Então, se eu tiver a fé correta a respeito disso, eu estou falando para você, aí, amado, a herança, ela é desfrutada, ela é usada para o benefício do reino de Deus. Amém? Porque a herança é da família, ela é usada para o benefício da família. Você sabia? Herança não é só para benefício pessoal. A nossa liberdade, a nossa herança, tudo que nós temos, ela tem um propósito em Deus. Então, tudo que você olha pela fé, pela lente da fé correta, isso tem a ver com o reino e com o propósito do reino. E às vezes nós estamos falando de herança, de uso, de recursos, como filho maduro, e às vezes nosso pensamento continua como filho tecnon. Quer dizer, eu estou pensando no meu usufruto só, estou pensando, eu não penso coletivamente, eu penso só individualmente. Não, pense além. A obra de Cristo não veio nos libertar só do pecado, veio nos libertar da escravidão do eu. Você entendeu? Então, quando esse eu, e aí é isso que Jesus fez, colocou o seu eu, o meu eu debaixo de cruz, aí sim nós podemos manifestar a herança do reino de Deus. Então presta atenção, Deus nos fez ruios. A palavra que tem ali em Gálatas capítulo 3, no verso 26, texto que nós lemos no início, pois todos vós sois filhos de Deus. Todos vós sois filhos de Deus. Aquela palavra filhos ali é ruios. Se você pegasse o texto original, fosse ler o texto, e dizia, pois todos vós são ruios de Deus. E eu vim aqui para declarar isso, que todos vocês, todos nós, somos ruios de Deus. Somos filhos de Deus, somos herdeiros amados de Deus. Amém? Muito bem. O povo de Deus, antes de conhecer a Cristo, a Bíblia diz que eles estavam sob o regime da lei. E o que a palavra mostra claramente no livro de Gálatas, é que aquele que ainda está com seu coração atrelado ou subjugado à lei, a babá, ainda, se ele opera dessa forma, ele não manifesta aquilo que ele é, como ruios. Mas ele é como criança. Olha o que o texto diz em Gálatas capítulo 4, no verso 4. Olha o que o texto diz. Ele diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, Jesus,
nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a... Ele mandou Jesus para te resgatar do inferno. Ele te mandou Jesus para te resgatar do quê? Da lei, mas para te resgatar do inferno também. Amém? Ele te resgatou de lá, ele te salvou. Mas o texto aqui, ele está falando, Paulo ele está trazendo essa palavra para você perceber a diferença do filho maduro para o filho imaturo. O filho imaturo, ele precisa de uma babá para cuidar dele. É ou não é? Tu está atrás de uma babá? Do teu filhinho? Tem um babá, ele não tem? Tem uma babá, quer dizer, o filho que tem a babá, que está ali cuidando dele. Assim é a lei com as suas regras. Criancinhas, elas não entendem as coisas do alto. Então, elas precisam lidar com regrinhas. E as regrinhas não toque isso, não faça aquilo. Então, quando você é criancinha, você precisa dessas regrinhas, sim ou não? Mas Deus, nos tornando maduros em Cristo, Ele nos deu algo superior. Ele não nos deu uma lei externa, simplesmente. Mas a promessa dele é: eu vou pegar isso e vou colocar dentro dos seus corações. Através do Espírito Santo, isso foi colocado dentro dos nossos corações. Não a lei de Moisés, com todas as suas nuances, mas o Espírito de Deus, a lei de Deus, a lei que opera a liberdade no Senhor. Porque a lei, o aio, a babá, ela tinha uma serventia, mas a serventia era externa, ela não educava, ela só limitava, protegia, mas ela não educava, ela não fazia com que você crescesse. Precisava vir a fé correta, a justificação pela fé. Então, enquanto nós estávamos encerrados sobre a lei, ele diz que a nossa dependência não trazia essa liberdade para você fazer uso da herança. O texto continua: a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A adoção de filhos. Verso 6. E porque sois filhos, diga aleluia, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Por que você é filho hoje? Porque Deus enviou o Espírito do seu Filho. O Espírito Santo é o Espírito do Filho de Deus. O Espírito do seu Filho habita dentro de você, por isso você é filho. Porque é o Espírito que vai testificar com seu Espírito que você é filho de Deus. Então, o Espírito do Filho de Deus habita dentro de você. E ele diz que esse Espírito, ele clama como? Como é que ele fala? Abba, Pai. Abba, Pai. De sorte, ele diz que não és mais escravo ou servo. Não é mais escravo ou servo, porém filho, sendo filho também herdeiro de Deus. Sendo filho, próximo versículo, herdeiro de Deus. Então, essa posição, ela já foi nos dada pela fé, de ruios. Mas nós podemos crescer, como? Numa consciência da filiação. Você precisa crescer numa consciência de filiação. Essa consciência da filiação, essa fé correta, ela vai mostrar dia a dia, momento a momento, que você tem um pai. E o seu pai, ele é o dono do universo inteiro. Você é o filho ou a filha dele. Acredite, uma coisa é você dizer isso de boca, vou até dizer amém, porque eu disse agora.
Outra coisa é você ter a realidade no seu estado de filho maduro, porque é seu. Aí estou falando de você manifestar. Quando vem as crises, as dificuldades, aquelas que você se vê sozinho, desamparado, desprotegidos e sem finanças. E é nessa hora, mais ainda, que você tem que ter certeza: eu tenho um pai. Porque eu, mesmo natural, eu sei que nem todos aqui tiveram um pai natural que cumpriu o seu papel. Como é bom quando há famílias em que o pai cumpre o seu papel. E eu vou te dizer, mesmo esses falharam e falharam, eles só são uma sombra do que Deus é. E na verdade, nossa grande função como pai, minha grande função como pai, para o Bruno, como pai, para a Beatriz, é apresentar o nosso pai para ele. Para que eles tenham um relacionamento paterno com o nosso pai. Você sabia, quando tudo passar, a Bíblia diz que só um é pai. Temos o mesmo pai. Paternidade é dele. É manifestada por nós na direção dos nossos filhos, mesmo que seja limitada, truncada. Mesmo assim, aquele que recebe isso, quando ele está desesperado, a primeira coisa que ele pensa é no pai dele. Meu pai vai me ajudar, meu pai vai... Mesmo sabendo que ele entrou naquela enrascada. Sim ou não? Sim. Eu contei aqui um tempo atrás, eu gostava de jogar videogame lá no centro, Teresina. Não tinha videogame, não tinha videogame, tinha fliperamas lá. Vou te contar essa coisa dessa era. A gente ia, comprava uma ficha, você acredita? Pegava aquela ficha e botava na máquina. E a partir dali você tinha um tempo para jogar. Esse era o videogame que a gente tinha. Mas a gente juntava tudo para ter essas fichas. Um dia eu fui jogar lá, juntei e fui jogar lá. Estava sozinho, eu fui só. Rapaz, aí chegou uns malas lá do centro. Eles chegaram assim atrás de mim, dois, um aqui do lado do outro. Ele diz assim: me dá tuas fichas aí. Eu disse: hein, não, tá. Sai daí que a gente vai jogar no seu lugar. Eu disse: não. Aí ele disse assim: se você não sair, a gente vai te quebrar aqui. Cara. Aí lá ficava na esquina onde começava o calçadão, assim, Teresina. Aí tinha uns homens se reunindo lá, os caras tudo de terno, assim, no meio do calçadão, né? Eu disse: se você mexer comigo, eu chamo meu pai. Os meninos fizeram desse jeito. Aí eu andei para o meio dos 4 homens que estavam reunindo lá. Eu entrei bem no meio. Os meninos que estavam ali, eles vazaram. O pessoal que estava conversando lá, ficaram olhando assim para mim, né, dizendo assim. De lá eu corri para casa. Mas assim, como, estou te dando essa ilustração de como um pai traz segurança. O pai traz isso para nós. Então, às vezes, nós não temos essa consciência de filiação. Por quê? Nosso pai falhou na proteção, nosso pai falhou no cuidado, nosso pai falhou com o zelo, nosso pai falhou com o amor. Eu vou te dizer, mas Deus não falha com isso. Todo pai é propenso a errar nessas coisas aqui, todos eles, sem exceção. Mas nosso pai, ele tem um perfeito amor. Nosso pai é perfeito, nosso pai celestial, ele é perfeito. Então eu preciso crescer nessa consciência de filiação. É lógico que crescer nessa consciência de filiação, se eu tenho fé correta a respeito disso, eu vou manifestar esse ruios no estado da minha alma. Que é o desejo e o que muitas pessoas tentam fazer
onde ele diz assim: olha, você tem que crescer nessa filiação. Não, mas nós não crescemos em filiação, nós crescemos em fé. A Bíblia diz: de fé em fé o justo viverá pela... Nós crescemos em fé, não é em filiação. Sendo filho, você é filho, você precisa crer da maneira certa. Porque senão você é desconfiado do seu pai. Você vai pedir uma coisa, você é desconfiado do seu pai. Será que meu pai vai me dar? Será que ele vai me entender? Mas será que eu posso pedir e ouvir não? Porque meu grande medo do meu pai com as coisas não é porque eu não sabia que ele podia me dar algo. Eu tinha medo do não. E não que ele pode fazer. Grande parte das pessoas crê que Deus pode fazer. Mas ele vai dizer sim. Então é esse relacionamento que eu estou falando. É essa consciência de filiação que nós precisamos ter e precisamos manifestar. Às vezes ficamos concentrados nessa manifestação. Mas acredite, Deus está transformando você. Deus está transformando você. Deus vai conformar você. Ele vai formar Jesus todinho aí na sua alma. Ele vai fazer isso. Agora, às vezes nós realmente trabalhamos contra isso, parece. Não cooperando com Ele. Mas a minha ênfase hoje é para você crescer numa consciência de filiação. Se acordar de manhã e você dizer: eu sou filho. Se acordar de manhã e parecer que é o medo que vai invadir o seu coração, o medo daquele dia, o medo do que vai acontecer, você dizer assim: eu sou filho, eu tenho um pai, eu estou seguro nele. Ele está comigo hoje, como teve ontem e vai estar amanhã, e sempre ele vai estar. Essa consciência, essa fé, ela precisa ser manifestada, você precisa crescer nisso. E tem uma história interessante na Bíblia, que ela é relatada lá em Lucas capítulo 15. E você já ouviu ela, é a história do pai que tinha 2 filhos, e entre eles um filho que se tornou pródigo. Ele tinha um filho mais velho e o filho mais novo. E você lembra da história deles, como o filho mais novo, ele fez o absurdo de pedir ao seu pai a herança antes do pai morrer. Isso era a mesma coisa de dizer para o pai: pai, que o senhor morra, mas me deixa desfrutar a minha vida. Então ele queria ter a liberdade da maneira dele, de desfrutar da maneira dele, aquilo que ele achava que era liberdade. Agora deixa eu te dizer uma coisa, algo que eu aprendi esses dias. Liberdade é diferente do que muitas pessoas pensam no mundo. Nossa liberdade, ela é para Deus. Não acha que você foi livre do inferno, do diabo, das coisas do mundo? Para si. Se você pegar essa liberdade e usar para si, ela vai se transformar em libertinagem. Porque a liberdade verdadeira é a liberdade onde você vive para Deus. Aí você vai dar lugar, um lugar real, ideal, para o que Deus te deu, liberdade. Você sabia que quando nós não fazemos isso, muitos voltam a se tornar escravos de alguma coisa. Por quê? Porque a liberdade que eles receberam não está sendo usada para Deus. Como está sendo usada só para si, eles voltam a algum tipo de escravidão. Ah, pastor, mas aí eles retrocederam no sentido de salvação? Não. De ser filhos? Não. Mas são filhos aprisionados. A gaiola está aberta e eles estão lá dentro ainda. Porque a liberdade deles não é para Deus. Você entendeu? Por exemplo, meu filho, ele passeia sempre com os cachorros lá de casa. Eu pouco faço isso, mas ele faz sempre. Mas mesmo ele passeando, não tem uma quantidade de vezes que ele passeia com aquele grandão que tem lá em casa, que é o Duque. E ele é todo atrapalhadão, ele, né? Então preste atenção.
ele está ali dentro de casa, ele é respeitoso. Até para entrar, ele bota o pezinho ali ele olha para você. Ele quer saber assim, posso entrar? Aí você faz assim, ele entra. Mas preste atenção, um dia ele foi andar na rua com ele, está na corrente aqui. Um dia ele foi experimentar andar com ele sem a corrente. Ele quase foi atropelado. Por que ele quase foi atropelado? Eu vou te dizer, preste atenção. A pessoa é presa, como o cachorro ali na corrente. Vou passear com você, tem a corrente, é o aio. O aio, está lembrado? O aio limita, o aio dá o limite, até aí a corrente puxa. É o aio, é a lei. Aí você está, não, eu vou libertar você da lei. Vou tirar a corrente. Tirei a corrente. Aonde está a segurança? Estou dando o exemplo do cachorro, viu, irmãos? O cachorro, onde está a segurança do cachorro? Na voz do dono dele. Porque ele que diz, pare, volte, fique aqui. Enquanto ele escuta essa voz, a liberdade dele é, mas se ele sair destabanado, agora eu estou livre. Arriscado ele entrar em confusão, sim ou não? É assim que a gente faz. Estou te dando uma ilustração, acho que essa é uma ilustração boa, não é não? Para te mostrar como, sendo filhos, gozando de liberdade, ao invés de ficar debaixo da voz, eu vou te dizer, Deus botou essa voz dentro de você, é o Espírito Santo. Ele está todo tempo. Quando você quer esticar muito, então não tem cercas físicas. As cercas físicas da lei, não tem. Não tem um pare escrito do lado de fora, tem dentro. Ei, pare. Aí você entrou aqui em algum vídeo, aí Deus diz, ei, pare. Isso não é para você não, filho, retroceda. Nisso, liberdade dentro da voz de Deus, segurança. Amém? É isso que traz, o espírito de filiação, ele vai fazer isso. Aí presta atenção, o filho mais novo, ele achou que ia bombar com aquele recurso. Mas só que longe da casa do pai, longe da voz do pai, vai perecer, vai ter sequidão. Ele entra em sequidão. Se a gente não dá ouvidos à voz, é filho, mas vai estar no lugar seco. E por fim ele foi até desejar comer comida de porco. Você vê onde ele chegou, nessa liberdade dele. E é interessante que o texto, não sei se você já prestou atenção, ele diz assim, ele deu herança. Mas a Bíblia diz assim, não muito depois desses dias, o filho partiu. Ele ainda ficou um tempo na casa do pai. Mas depois ele foi viver a liberdade que ele achava que ele poderia ter. Presta atenção. Você nunca é livre como as pessoas do mundo acham. Porque se você for livre como as pessoas acham, você não tem nada com Deus. Você sempre vai ser atrelado a alguma coisa. Ou é com Deus, ou é com o mundo. Com a escravidão do mundo. Certo? O filho volta para casa. Ele diz assim, na casa do meu pai até os empregados passam melhor. Ele chegou nessa conclusão. Vou voltar para a casa do meu pai. O pai dele, quando ele chega, faz uma festona. Mata o boi cevado. Mata o peru de Natal. Só era para o Natal, mas ele matou. Fez festa, o filho está lá, o mais velho trabalhando. Quando ele vem chegando perto da casa, ele vê a música. Aí o que é que ele diz? Lucas capítulo 15, verso 29. Ele diz assim, há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Tu acredita nisso? Tu acredita nisso? Ele acreditava, ele achava. Tu acredita que ele nunca transgrediu uma ordem do pai dele? Ele diz, e nunca me deste um cabrito sequer, para me alegrar com meus amigos. Qual a mentalidade desse filho?
eu vou te dizer, não é a mentalidade de ruios. Não é. Mas quando o texto começa a descrever, Lucas 15, o verso que começa a descrever a parábola, que não é o verso 1, a Bíblia diz assim: um pai tinha 2 filhos. Quando você vai olhar aquela palavra filhos, é ruios. Os 2 eram ruios. O filho mais velho era ruio e o filho mais novo era ruios. Os 2 eram ruios. Para dizer que se eu sou filho desse pai, que na história representa Deus, automaticamente eu estou em Cristo, eu sou ruios. Mas quando o pai vai conversar com esse aí, depois dele dizer isso, ele diz, filho, aí ele diz algo que meu pai me dizia sempre, mas eu não achava que estava na Bíblia, eu acho que nem ele sabia. Ele dizia assim: filho, tudo que é meu é seu. Quando eu apontava algo para dizer assim: pai, mas esse seu carro é muito bonito, ele diz: filho, tudo que é meu é seu. Eu vou te dizer, tudo que é de Cristo, tudo que é do Pai, é seu. Vou repetir de novo, tudo que é do Pai, tudo que é de Cristo, é seu. Mas às vezes nós achamos que não. Você acha que você precisa fazer alguma coisa para ter direito à herança. Não, essa é a prova. O filho diz: nunca transgredi, sempre andei nas tuas ordens, não tenho um cabrito. Presta atenção, será que ele não tinha? Ele tinha toda a herança do pai dele disponível diante dele. Ele tinha. Ele só não usava. Por que ele não usava? Porque ele não tinha a fé correta. Eu preciso ter a fé correta para usar. As riquezas celestiais são acessadas por fé. Ele não tinha fé correta. Mas o filho mais novo, ele diz assim: olha, eu vou dizer, me trata como um empregado. Você é um empregado teu, me aceita aqui, estou passando muito mal. Mas quando ele chegou, o pai botou o anel no dedo dele, o pai vestiu ele com as roupas, o pai não deixou ele descalço. Você sabia que só escravo, servo, andava descalço? Ele diz: bota a sandália no pé do meu filho, dá o anel para ele, dá as vestes para ele. Você sabe o que é esse anel? Não é um anel qualquer, esse anel é um anel de sinete. É um anel que tem um carimbo. Quando a pessoa vai fazer uma conta lá no armazém, aí ele pega o anel, bota a raceira e tchon, na conta. É o cartão Black, Infinity. O filho, rapaz, o amor de Deus é tremendo demais. Esse filho mete o pé na jaca, ele volta com a cara limpa lá. Ele está arrependido, mas a barriga dele é que contava mais naquele momento. E o pai nem escuta ele, ele vai falando, me trata como seus irmãos. Ele nem escuta. Dá as vestes, dá o cartão de crédito, dá o tênis da Nike, dá... Hoje não é mais tênis da Nike, isso é da nossa época, né, pastor Felipe, lá atrás. Hoje é outra coisa, que o pessoal compra tênis aí. Então... aí presta atenção, quando ele está fazendo, o que é que o filho faz? O mais novo, o que é que ele faz? Quando o pai começa a dar as coisas para ele, ele fica assim: não, pai, não, eu não mereço, não, pai, não, isso não, eu fiz muito mal, pai, não. Ele faz isso? Não, ele fica quietinho ali, ó, só recebendo. O que é que o pai estava ministrando nele? Você não é empregado, não. Meu amor por você não depende do que você fez ou faz. Eu amo você, você é meu filho. Sobre ele ministrou espírito de filiação. Você é meu filho. Vestiu ele. Isso que o irmão mais velho não entendeu, porque ele tinha mentalidade de empregado. Então, às vezes, isso acontece, preste atenção, essa mentalidade do mundo, a mentalidade de comparação, é a mentalidade aonde você tem que fazer algo para merecer. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer coisas boas, você tem, mas não fique escravo do merecimento.
Dependa por fé do que é herança sua em Deus. Faz assim. Porque se você fizer assim, você vai viver descansado. Ah, mas eu não tenho agora. Mas descansa, Ele não é provedor, não é seu pai? Se Ele não está dando agora, Ele é seu pai, Ele entende mais do que você. Tem coisas que eu queria ter, e meu pai diz assim, meu filho, ó, não vai ter um momento, você vai ter filhos, você vai entender. Então eu não tinha na alma revelação ou maturidade manifestada suficiente para entender aquilo naquele momento. Mas depois, vivendo a realidade, eu disse, bem que meu pai falava. Meu pai dizia isso. Quando eu tivesse filho, eu ia entender. E a gente não entende, né, dessa maneira, que quando é ali a manifestação, mesmo sendo ruios no espírito, mas na alma ainda criança, aí eu não entendo. Aí briga dentro de mim. Aí eu não descanso. Precisa crer da maneira certa nessa filiação. Amém, meus amados? Então, mostrei essa história para você meditar. Qual tipo de filho eu estou manifestando? Porque ruim você é. E às vezes nessas comparações, até, como ele diz assim, você deu tudo para ele, só tem um cabrito. Aí, às vezes nas direções de Deus, às vezes parece que você está favorecendo mais um filho ou alguém naquele momento. Porque é o que está acontecendo. Ele diz que ele estava morto e reviveu. A palavra que ele usa ali, que eu dizia assim, meu filho estava morto, era ruios. Estava morto e reviveu. Voltou para casa, vamos celebrar. Ele está manifestando ali algo. Aí o outro lá fica bicudo. Isso não acontece às vezes na célula, acontece dentro do prédio, aqui acontece. Ah, não, é porque o pastor gosta daquele, o líder gosta daquele outro. Oh, amado, você é ruios. Você não é tecnó e nem criancinha. Você entendeu? Nós somos ruios, todos somos ruios, filhos, cada um tem lugar na sua casa. Quando Jesus diz assim para os discípulos, estou indo, eles ficaram com medo, ele diz, calma, vou preparar lugar para cada um. Todo filho tem o seu lugar na casa. Quando eu fiz a casa, minha casa, ali a nossa casa, eu pensei no quarto da minha filha, eu pensei no quarto do meu filho. A quantidade de quartos tem a ver com o número de filhos na família. Você entendeu? Então você tem lugar na casa de Deus. É a casa do seu pai. Não é a casa do pastor Everdan, da pastora Lúbia, dos pastores. É a casa de Deus. Amém? Tem esse espírito de filiação aqui no nosso meio. Então eu trouxe essa história do filho pródigo para você refletir. Mas olha o que a Bíblia diz a respeito do espírito que nós recebemos. Então 1 Coríntios 2,12, 1 Coríntios 2,12 diz, ora, nós não temos recebido o espírito do mundo. Olha o texto, o espírito do mundo. Então presta atenção, o mundo não é só essas coisas visíveis que você vê, por onde você é tentado. Como a Bíblia fala a respeito, através de João, concupiscência dos olhos, soberba da vida, que nos tenta. Acredite, nós somos tentados, todos nós somos tentados com a soberba do mundo. Mas o que é que traz isso? É o espírito do mundo. O que é que vence o espírito do mundo? O espírito de Deus. Por isso que ele diz, não recebemos o espírito do mundo, e sim o espírito que vem de Deus. Ou como nós lemos no outro texto, o espírito do Filho de Deus. E a gente recebe para quê? Ele diz, para que conheçamos o que por Deus foi nos dado, como? Lê lá. De graça. Como nós podemos conhecer e receber aquilo que foi nos dado de graça? Através do Espírito. Não é através aqui, ó, do que você acha, do que você pensa, ou da sua inteligência, não. Pelo Espírito você tem revelação do que você é e do que você tem.
Até testificar que você é filho de Deus, é o Espírito que dá, não é um simples raciocínio seu. Quem prova que você é filho de Deus, se não é o Espírito de Deus dentro de você? Ele que te dá a conhecer que você recebeu gratuitamente. E um outro texto que vai falar sobre o Espírito de Deus, Romanos capítulo 8, verso 14. Ele diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Verso 14 e o verso 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Não fomos colocados debaixo de servidão. Não é o espírito de servidão, de medo. Presta atenção. Muitas vezes nas palavras que são ministradas, às vezes que as pessoas encontram na internet, mesmo dizendo que é a palavra de Deus, é o espírito de escravidão, o espírito de medo. Não é o evangelho. Não é esse evangelho que você está ouvindo. Esse evangelho, ele traz fé. Esse evangelho, ele traz liberdade. Esse evangelho traz o espírito de filiação para nós. Você entendeu? Olha o que ele diz: o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de quê? De adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Só através do Espírito que você chama Deus de Pai. Só através do Espírito. O verso 16 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, nós somos também o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amados, fomos colocados nessa obra de Cristo. Ainda tem algo ainda de sofrimento no sentido de manifestar. Isso tem. Ele diz aí que se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Então, por que vamos sofrer? Porque o espírito do mundo persegue os filhos de Deus. O espírito do anticristo persegue os filhos de Deus. O mundo manifesta o espírito do anticristo. Por isso, há sofrimento? Mas não sofrimento. Não deveria haver sofrimento por causa do que a gente vai manifestar. De queda, de pecado. Não é disso que ele está falando. Sofrendo perseguição. Sofrendo com o espírito do anticristo. Você entendeu? Muito bem. Ele usa uma expressão, o espírito da adoção. Então, assim, adoção, para aquela época, era a melhor palavra para ser usada. Havia um entendimento a respeito de adoção no Império Romano, diferente do que nós vivemos hoje. Havia uma pessoa fazer uma ministração de mais de 30 minutos só explicando esse espírito de adoção. Mas eu queria simplificar aqui para você. A adoção, para nós hoje, no nosso tempo contemporâneo, ele não tem a mesma mentalidade. Por quê? Porque a pessoa que é adotada, ela é filho naquela casa, mas ela não tem o mesmo DNA. Ela não tem a mesma natureza, o mesmo DNA. Você entendeu? Presta atenção. Quando Deus te gerou pela palavra incorruptível, Ele te fez filho com o mesmo DNA espiritual. Nós temos a divindade em nós. O que Ele é, nós somos. Você entendeu? Então, no nosso mundo moderno, essa não seria a melhor palavra para ser usada. Porque quando a gente fala que você recebeu o espírito de adoção, adoção assim para nós parece ser algo assim, inferior. É filho, mas é um filho meia boca, né? Está entendendo? Não, nada disso. Ele é filho de verdade. Filho gerado de Deus. Todos nós, amados, somos filhos gerados por Deus, pela sua palavra. Então, se você foi criado dentro de uma casa como filho adotado, meu pai foi. Muitas vezes ele passou mal com essa maneira da adoção. Mas acredite, a gente tem que olhar com graça
a providência de Deus para nós, em todo lugar onde nós fomos criados. Todo lugar onde você foi criado, olhe com graça. Porque na verdade, o que Deus quer se revelar para você. Você tem um pai. É um verdadeiro pai. É o seu pai celestial. Amém? Muito bem. Então, nós não somos filhos na maneira como algumas pessoas enxergam a adoção. Algumas pessoas enxergam a adoção da maneira direita, mas outras não. Nós somos filhos reais de Deus. Somos esses filhos. Amém? Nós somos isso. Muito bem. Então, o espírito que nós recebemos, e que ele está se referindo aí, é o espírito de filiação. Você tem o espírito de filiação. E alguém pode perguntar assim, pastor, mas assim, como é que nós continuamos a crescer? Eu já dei essa dica, né? Primeiramente, você precisa realmente andar por fé. Porque se você não crê que é ruios, você nunca vai se comportar como tal. Você precisa se ver como ruios, para manifestar o ruios que você é. Ok? Se você partir dizendo, eu sou criança, como se você fosse, a partir daí, eu vou galgar. A partir daqui, não, você tem que enxergar o que você é em Deus. Você é ruios. Amém? Mas esse ruios, ele precisa ter um coração simples para aprender. Você percebe que todas as pessoas que se aproximaram de Jesus, às vezes Jesus tratou algumas de maneira diferente. Mas toda que chegou com o coração humilde diante do Senhor, recebeu. Agora, todo aquele que chegou com o coração orgulhoso ou cheio de si, não recebeu. Então preste atenção, eu só cresço se eu tenho essa fé correta e tenho um coração humilde. Por quê? Muitas vezes, eu tenho certeza que você já ouviu sobre filiação, sobre paternidade, várias vezes, mas eu acredito, agora mesmo, que tem pessoas que estão recebendo isso de uma maneira diferente. Por que que elas estão recebendo de maneira diferente? Eu vou dizer, porque elas não começaram na mensagem dizendo assim, eu sei isso, eu já sei. Não, isso aí eu já sei. Isso eu já conheço. Você entendeu? Preste atenção. Quem escuta dessa maneira, não cresce. Você só cresce quando você escuta mesmo de verdade. Para escutar de verdade eu sei que eu sempre tenho algo para aprender, para receber. Às vezes a coisa difícil, por exemplo, coisa difícil às vezes, nós que lideramos pastores. E eu me coloco junto, né? Até quando eu sento na mesa lá para ouvir os pastores junto com o pastor Luiz. Às vezes eu me pego com o coração, com esse coração. Isso aí eu já sei. Não, isso eu já sei. E às vezes Deus chega para mim e diz, como é que você vai receber? Se você acha que já sabe. E já sabe tanto que não deixa nem o pastor falar. Porque ele já sabe. Já entende. Não cresce. Você só cresce quando você escuta. Quando você coloca o coração simples. Dizendo, não sei. Me ensina. E aí você absorve aquilo e cresce. Amém? E achei interessante o exemplo de um pastor, ele dizendo, falando sobre a questão de pregação da palavra, que as pessoas escutavam no prédio dele. E a pessoa disse assim, era na rádio. Uma pessoa ligou, aí ele dava oportunidade para falar. A pessoa na rádio ligou para a rádio e disse assim, mas eu vejo que às vezes os pastores pregam, e eu não vejo as pessoas mudarem. Ele disse, nada muda. E aí eu vou te dizer uma coisa. Realmente, a mensagem do Evangelho, ela não muda, ela é a mesma. É a mesma mensagem. É a obra do Filho de Deus. É isso que muda, gente. As pessoas, elas estão atrás de uma fórmula, onde elas podem fazer, galgar e conseguir. Ter mérito com isso. Não tem esse caminho. O caminho do Evangelho é esse. Aí uma outra pessoa ouviu ela dizer isso, a questão, não muda e tal. Aí a pessoa ligou para a rádio,
uma jovem. Ela diz assim: olha, eu tenho tantos anos e você sabia, minha mãe coloca o meu almoço todos os dias. Todos os dias ela serve o almoço. Eu nem lembro o que eu comi a semana passada. Mas uma coisa eu sei: o que eu comi me fortaleceu e me faz ser o que eu sou hoje. Você entendeu que às vezes a gente acha que precisa ter algo super marcante para você mudar, quando é o evangelho mesmo que está entrando aí em você e você crendo todo o tempo, que é isso que vai mudar e fazer o que você é hoje, porque você está recebendo. Então, o espírito de filiação, ele coloca o nosso coração no lugar. Para quê? Para aprender, e aprender da maneira certa, né? Por isso que a gente deve crescer nessa revelação. E isso traz essa importância de nós conhecermos a Deus como Pai. Você lembra quando Jesus está perto de ir para a cruz? Ele faz uma oração em João 17. Alguns dos textos lá marcam a gente a respeito dessa paternidade. Lá em João capítulo 17, no verso 6. Queria ler esses textos para nós encerrarmos aqui o nosso tempo juntos. João 17, 6. Olha o que ele diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, mas o Senhor me confiou. Eles têm guardado a tua palavra. Verso 6. Agora vamos para o verso 26. Ele diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu nele esteja. Então preste atenção, a necessidade de nós conhecermos a Deus como um Pai. Ele diz assim: eu manifestei o teu nome. Que nome? Que nome de Deus foi manifestado? O nome do Pai. As pessoas não conheciam Deus como um Pai, até Jesus vir. Elas conheciam Ele como o Deus Todo-Poderoso, o Deus que cura, mas como Pai, as pessoas não conheciam a Deus. Por quê? Porque o Filho não tinha sido ainda revelado. A palavra de Deus diz que quem conhece o Filho, conhece o Pai. Quem não conhece o Filho, não conhece o Pai. Como é que eu conheço o Pai? Só através do Filho de Deus. Só quando eu entrego a vida para o Filho de Deus é que eu conheço o Pai. Alguém pode dizer assim: mas Pai é um título, não é o nome. No caso de Deus, Ele está sendo apresentado como um nome de Deus. Porque a Bíblia diz que quando nós fôssemos batizar as pessoas, deveríamos batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Então, o Pai, Ele foi apresentado para nós através de Jesus. E Jesus, e os discípulos viam Jesus orando muito. Você lembra que eles viam Ele orando muito? Ele disse: nos ensina a orar. Então, às vezes, as pessoas acham que Jesus dizia aquilo a respeito da oração, porque achava que eles não sabiam orar. As pessoas pensam que os discípulos perguntaram para Jesus, pediram para Jesus, porque eles não sabiam orar. Eles eram judeus, eles sabiam orar. Agora, o que eles viam? Eles viam Jesus buscando a Deus e Deus respondendo. Eles viam os milagres, eles viam as coisas acontecendo. Aí eles disseram para Jesus: nos ensina a orar. Nós queremos saber orar. Quando Jesus vai ensinar os discípulos a orar, qual é a primeira coisa que ele diz? Ele diz assim: olha, quando vocês forem orar, vocês falem assim: Pai nosso que está no céu. A chave é: peça para o seu Pai. Você tem que ter o coração de filho. Você se aproxima de Deus com espírito de filiação. Ele é o seu Pai. Ele é o seu Pai. Muitas vezes, você sabia que às vezes estou sendo atacado por algo? Pode subir. Estou sendo atacado por algo que às vezes traz alguma insegurança. Às vezes eu gosto de declarar para mim mesmo. Eu fico declarando: Deus é o meu Pai. É o meu Pai. Eu sou o filho dele.
reconheça sempre que Ele é o seu Pai, porque a Bíblia diz que nós somos gerados pela sua palavra, e todos nós fomos feitos filhos de Deus. Amém? Eu fico em pé em nome de Jesus, quero orar por você. Temos um Pai tão bom, tão amoroso, podemos dizer escandalosamente gracioso, que nos ama tanto. Mas sabe, vivemos tanto tempo subjugados, debaixo do espírito do mundo, de medo, debaixo de comparação, debaixo de justiça própria, que nós não temos uma consciência, muitos não têm uma consciência de filiação. Mas eu quero dizer, você é filho. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Quero declarar isso de novo. Você é filho. A palavra de Deus diz, através de João, quão grande privilégio, quão grande amor, quão grande privilégio nós termos sido feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Filhos de Deus, é filho, é o seu Pai. Talvez você esteja vivendo hoje uma área onde você não está se sentindo seguro. Pai é aquele que traz segurança, direção, limites, provisão. Tudo é o nosso Pai. Pai, eis aqui cada um de nós, teus filhos, ruios de Deus, herdeiros, são herdeiros do Senhor. Mas Pai, em nome de Jesus, na área que eles estão lutando hoje, seguros por algo, provisão, oh Deus, traz a segurança do teu Espírito. Fala com eles, é a tua voz, é debaixo da tua voz que nós manifestamos a nossa liberdade. E sabe, talvez você veio hoje aqui, você ainda não entregou seu coração para Jesus. Acredite, é a palavra que gera a filiação no nosso coração. E quando nós cremos, nós confessamos isso, desejando essa paternidade. Deus deseja gerar isso em você, o novo nascimento. Isso vem pela fé. Se você está entregando o seu coração hoje para Jesus, ou até já entregou, mas você nunca manifestou isso publicamente, eu entendi. Deus me chamou para ser filho. Deus me chamou para ser meu Pai. E você está entregando hoje sua vida para Jesus, manifesta isso, levantando uma das suas mãos, assim como eu estou. Entregando o seu coração. Está entregando o seu coração para Jesus? Aleluia. Levanta assim alto, ó. Aleluia, aleluia, aleluia. Você está entregando o seu coração para Jesus hoje. Hoje Ele está te convidando, está gerando você. Ele está gerando você pela palavra, pelo Espírito. Você que está entregando a sua vida para Jesus hoje, ora assim comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu recebo a tua obra, teu senhorio na minha vida, a tua salvação. Eu me rendo. Diga para Ele que se rende. Peça perdão agora para Ele, diga: me perdoa.
por todos os meus pecados. Acredite, todos os seus pecados estão sendo apagados agora mesmo, pelo sangue de Jesus. E é isso que te dá a condição de receber agora o Espírito de Deus. Diga: eu recebo o Espírito do Filho de Deus dentro de mim, o Espírito da filiação, que me faz filho vencedor. Ruios, eu vivo para Ele, minha liberdade é para Ele, minha vida é para Ele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabe, você entrou aqui inseguro, vivendo inseguranças, medo. Eu quero te convidar a vir aqui na frente. Quero orar por você. Quero orar junto com os irmãos, declarar segurança no seu coração. Segurança, segurança da paternidade de Deus, paternidade de Deus no seu coração. Pode vir, venha, não tenha receio, não tema julgamento. Você é livre, você é livre, você é filho, você é amado. Aqui, Pai, teus filhos estão se colocando diante do Senhor, reconhecendo dependência. E Pai, em nome de Jesus, nós ministramos paternidade, declarando que eles são filhos tão amados do Senhor, filhos tão amados. Deus, diga: eu sou. Diga alto: eu sou o filho amado, querido de Deus. Você é filho amado, teu coração está seguro nele. Desfaz agora, o Senhor está desfazendo agora todo medo, toda preocupação. É o Pai que nos segura pela mão, nos guia. Ele te guia, Ele te guia no tempo difícil, Ele te guia nos lugares escuros, Ele te tira do labirinto, Ele te livra do laço do passarinheiro. É o Senhor, é o nosso Pai, é o meu Pai, é o seu Pai. Diga: é o meu Pai, é o nosso Pai, é o meu Pai, o nosso Pai, é o meu Pai. Exercita isso, diz para Ele: é o meu Pai, eu te amo, Pai. É o meu Pai, é o nosso Pai, é o meu Pai, eu sou o teu filho. Como é bom sentir a tua segurança, tua presença, tua mão forte conosco. O nosso Pai é o Pai nosso. Que venha o teu reino, Senhor, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade no nosso coração. Nós estamos debaixo da tua voz, porque andar no Espírito é andar debaixo do Espírito de filiação. Escuta isso: andar no Espírito é andar debaixo do Espírito de filiação. O Espírito que é aquele que tem certeza e todo tempo diz: sou filho amado. Anda no Espírito, é esse que vence a carne, é esse que vence o pecado, é esse que diz não para as propostas do mundo, para o espírito do mundo. É o Espírito de filiação, é aquele que te dá a conhecer o que você já recebeu de graça, de graça, de graça. Nós estamos nele. A palavra de Deus diz ali, Jesus dizendo: eu fiz conhecer o teu nome, para que eles estejam em ti, e nós estejamos neles. Nós estamos nele. O que é dele é teu, o que é dele é teu. A conquista dele é a tua conquista, a liberdade dele é a tua liberdade, a cura dele é a tua cura, a herança dele é a tua herança. Tudo que é dele é teu.
tudo que é de Deus é meu. Ele diz: tudo, filho, tudo que é meu é teu. Lembra do que ele diz para o filho mais velho: tudo que é meu é teu. É meu, é meu, é seu, meu irmão, é seu, porque ele é seu pai, em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos esse tempo juntos aqui, debaixo do teu cuidado. Continua a alimentar através do teu Espírito essa certeza a cada dia, que eles possam manifestar os ruios que eles são, os filhos maduros que eles são, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amado. Deus abençoe você que está em casa também. Receba da paternidade de Deus. Você tem o Espírito do Filho de Deus em você, em nome de Jesus.